E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão essa noite? Todo mundo bem, animado? Pronto para uma... Não sei o que vai pegar hoje, já esqueci. Mas já tô... Ali acabou de falar, eu vim dar um testemunho de encontro com Deus que aconteceu no final de semana passado. A maioria de vocês já deve saber que eu já estou esperando para fazer isso aqui há uns 3 anos. 3 longos anos, gente. Quando eu fui para o encontro, eu estava com uma expectativa um pouco baixa, mas eu voltei com uma renovação. Eu voltei com a minha graça renovada. Eu queria... Ô Gabi, coloca um versículo aí para mim. Isaías 43, 1. Mas agora sim diz o Senhor, aquele que o criou, o Jacó, aquele que o formou, o Israel. Não tema, pois eu resgatei e eu chamei pelo nome você. Lá, algo que falou muito na primeira noite, que eu não vou dar spoiler também, né, porque eu acho que a maioria tem gente que ainda não foi. Você tá me olhando com uma cara assim pra mim. Então, foi da pregação da mãe dela. Algo que ela falou me impactou muito. E essa semana eu estava lendo esse versículo na Bíblia. Daí eu vou trazer uma explicação rapidinho. Talvez eu gagueje aqui, eu estou um pouquinho nervoso. Primeira vez que eu falo lá na frente do mundo. Tudo que eu falei foi na frente da célula. Ali a parte não temas. Este é um chamado para a confiança, para não se deixar levar pelo medo ou pela dúvida. Já na quinta-feira eu estava já com mais expectativa. Eu sei que de vez em quando quem vai fazer a primeira vez de encontro deve sentir um remorso. Só que para mim, na quinta eu fiquei pensando à tarde, cara, será que eu tô pronto para ir lá? Será que eu tô já preparado para ouvir o que Deus tem para mim, para o resto da minha vida? Daí eu estava lá pensando, daí eu lembrei do tempo que eu fiquei esperando, do longo tempo que eu fiquei esperando. Daí quando eu olhei para mim mesmo e pensei, eu já estou um tempo esperando isso, eu tenho que... Também porque é algo que os meus pais já fizeram, eu estava esperando para ir, por causa que eu queria ter mais intimidade com Deus, ir mais perto dele. Perto da graça. Chamei-te pelo teu nome. Isso enfatiza que Deus conhece a pessoa individualmente e não a trata apenas como um membro de um grupo. Quando eu penso nessa parte, chamei-te pelo teu nome. Ele sabe o que cada um passa, ele sabe o que você faz com o Victor, Israel. E quando eu paro para pensar nisso, no dia, eu penso, o tempo que eu esperei, amanhã vai valer a pena. Eu vou lá, vou passar o final de semana, vou voltar revigorado. Uma coisa, eu cheguei lá na chácara pensando assim, cara, será que eu vou dar conta? Cheguei, olhei ao redor, cara, vou tentar não chorar. Mas eu acabei chorando no dia seguinte, então... Eu chorei, gente. Em resumo, Isaías 43, 1 é um versículo que transmite uma mensagem de consolo, segurança, amor de Deus para cada indivíduo. Gabi,
Jeremias 2,9 para mim? Algo também que me marcou foi Jeremias 2,9. Mas eu não vou desistir de vocês, diz o Senhor. Vou insistir com vocês. Vou insistir para voltarem para mim, até com os seus descendentes vão continuar insistindo. Quando Jesus foi crucificado na cruz, ele já sabia que a gente ia fazer, sabia os nossos nomes, sabia quem a gente ia nos tornar. Poderia até saber que eu ia estar aqui na frente de vocês. Quando ele estiver lá, não desista, abrace Deus como se fosse seu pai, porque Ele é o Pai que te ama. Deus estará com você mesmo nos tempos mais difíceis. Ele sempre ficará ao seu lado. O que Jesus fez na minha vida nesse encontro foi me mostrar o seu amor. Meu coração neste encontro foi aberto para receber sua graça e seu perdão. Também me mostrou como posso seguir com a minha vida sem meus pecados. Quando eu falei ali da parte do chorar, eu lembro, antigamente eu tinha coisas que me envergonhava. Teve uma vez que, não gosto de lembrar disso, que eu entrei numa discussão muito feia com a minha mãe. Eu acabei... não gosto nem de lembrar disso, que acabei respondendo ela, daí eu acabei indo, aprofundando isso, daí hoje eu me envergonho disso que eu cometi aquele dia. Mas no encontro, Deus me mostrou que eu posso seguir a minha vida sem esses pecados. Jesus disse em Mateus 11:28: Vinde a mim todos que são cansados e sobrecarregados, que eu lhes darei descanso a vocês. Eu não queria que isso fosse muito rápido, mas acabei... Eu não queria... uma coisa também que eu vou falar agora, quando no começo, na sexta-feira, eles falaram: hoje você pode chegar e já querer, já quero voltar para casa, já quero desistir. Mas no domingo você vai pensar: cara, esse final de semana foi muito rápido. Daí no domingo eu pensei: cara, como pode ter acabado tão rápido assim? Tipo, como pode ter acabado? Queria que durasse mais uma semana e meia por aí. Mas este foi um encontro com Deus. Hoje eu quero te trazer uma pergunta: você quer também ter um encontro com Deus? Se isso puder ser como você quer que seja. É isso. Eu não queria trazer algo muito rápido, nem muito demorado, mas eu só acabei trazendo rápido, galera. Amém, glória a Deus. Obrigado, meu Deus. Mas com umas semanas antes do encontro a gente conversou sobre expectativa, né? Glória a Deus, cara. E o encontro com Deus é maravilhoso. A gente volta transformado. Não é pesado? Quem fez aí? Levanta a mão. Volta transformado. Continua atrás. Quem faz o encontro sai de lá novo. E quem vai trabalhar sai 2 vezes novo. Mas é verdade, gente. Glória a Deus pela sua vida, Mateus. Gente, estamos em menor número hoje, né? Friozinho, feriado, fez a galera viajar, fez a galera ficar em casa. Mas que bom que você está aqui. Obrigado por vocês vierem hoje. Muito bom vocês estarem com a gente. E antes de começar, eu queria orar com vocês. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por tudo que já aconteceu até aqui, Senhor. E Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o que o Senhor ministrou ao meu coração, primeiramente, Pai, possa ser ministrado no coração dos meus irmãos aqui, Senhor. Pai, que em nome de Jesus, a Tua palavra, Senhor, vá de encontro com os corações aqui, Senhor. Senhor, nada disso aqui que for falado, nada disso aqui que eu for trazer, Pai, se não for para o Senhor, se não for para glorificar o Senhor, não vale a pena. Então, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor mexa em tudo no nosso coração, Pai, isso tem liberdade.
Em nome de Jesus. Amém. Essa mensagem que Deus me deu, eu estava na semana do encontro e eu já sabia que eu tinha que trazer uma palavra no sábado, né? E a gente fica sensível o que trazer. Mas eu estava lendo Atos essas últimas semanas. Deus falou muito forte no coração sobre o livro inteiro, assim. E diversas coisas assim fizeram refletir acerca de como nós somos como igreja, de como nós agimos no nosso dia a dia. E eu não sei se você já leu Atos inteiro. Não é uma pergunta para você levantar a mão, mas eu espero que você tenha lido Atos. Mas, cara, Atos traz a história da igreja primitiva, a origem da igreja, de pessoas que deram a própria vida pela causa do Evangelho. E eu queria falar com vocês sobre um homem específico sobre que a gente vê em Atos. Paulo. A maioria de vocês conhece Paulo. Quem não conhece Paulo, levanta a mão. Não o Paulo que ministrava aqui, o Paulo da Bíblia. Não? Todo mundo conhece? Então acabou a mensagem. Mas Deus começou a mexer muito no meu coração nesse sentido de olhar algumas coisas para esse homem. E eu queria trazer um contexto para vocês. Paulo só mais apresentado no capítulo 7 de Atos. Antes disso, Deus envia sua igreja embrionária, se a gente pode dizer assim, o começo da igreja, para viver aquilo que Deus tinha para eles. Então, eles se reuniram em Jerusalém e o Espírito Santo veio, aquele que Jesus prometeu. Eles foram cheios do Espírito e a partir dali a igreja começou a crescer e foi encorpando esse embrião chamado igreja. Tanto que em Atos 2,47 nos diz que a cada dia, após dia, iam sendo acrescentados os que iam sendo salvos. E, cara, esse crescimento começou a incomodar os líderes religiosos da época, pois era uma mensagem totalmente diferente. E com isso, começou uma perseguição contra a igreja, mas a igreja continuava crescendo. Tanto que cresceu ao ponto de chamarem homens dedicados a Deus para cuidar da igreja. Esses homens se chamavam Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, não é o Hakuna Matata, mas é Timão, Parmenas e Nicolau. 7 homens que foram escolhidos pelos apóstolos para cuidar da igreja nesse tempo. E certo dia, Estevão armaram uma armadilha contra Estevão e acusaram Estevão sobre blasfêmias. E no final da história, depois você lê lá, mas o testemunho que Estevão dá é simplesmente maravilhoso. É simplesmente cativante. Você olhar palavras desse homem falando sobre tudo que o povo de Israel já tinha passado, chegando até aquele ponto. Estevão foi usado por Deus para mostrar isso para aqueles líderes. Mas no final das contas ele foi apedrejado pelos mesmos. E aqui que nos é apresentado Paulo, chamado Saulo. E esse Saulo, ele era a favor da morte dos que eram pertencentes ao caminho. O caminho era como eles se diziam naquela época. Você não era cristão, você pertencia ao caminho. O caminho que era Jesus, o caminho. E a partir desse dia, a perseguição ficou muito mais intensa em relação à igreja, ao ponto de ela se espalhar por toda a região. De ir para vários pontos da Galileia, da Judéia, e esses outros homens de Deus que eu mencionei antes foram juntos a espalhar, e a igreja continuava a crescer. Sabe, Paulo poderia ter sido um dos maiores perseguidores da igreja.
Mas em Atos 9, a palavra nos conta sobre a sua conversão. E eu queria ler com vocês Atos 9. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse algum que era do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele perguntou: Senhor, quem é você? E a sua resposta foi: Eu sou Jesus, a quem você me persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Eu não sei você, mas eu sempre cresci na igreja, sempre ouvi falar de Jesus. Nunca fui um perseguidor de Jesus, igual Paulo. Mas, cara, Paulo era um cara que, tipo, se ele aparecesse aqui na porta, ele ia confrontar você a enfrentar a sua fé em Jesus e fazer você negar Jesus e levar você preso. Esse cara estava a ponto, disposto a isso. E algo que incomodou meu coração nessa semana foi o que Deus viu em Paulo para fazer esse encontro tão sobrenatural sobre ele, sabe? A que ponto, sabe, Paulo, essa conversão teve que chegar para que Deus olhasse para Paulo assim: ele tem atributos que eu quero usar para mim, sabe? Paulo foi um cara que trabalhou muito para o Senhor depois disso. Ele viajou em viagens missionárias, falou do Evangelho de Deus, e nesse tempo ele aprendeu a amar Jesus, a amar a igreja. E voltando depois de muitos anos sofrendo por Cristo, passando por prisões, nós temos nos últimos capítulos de Atos uma despedida que mexeu no meu coração. Eu queria ler com vocês. Atos 20. Cessando o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os encorajado, despediu-se e foi para a Macedônia. Eu acho que estou no versículo errado, desculpa, galera. Versículo 16. Paulo tinha resolvido não aportar em Éfeso, pois não queria demorar-se na província da Ásia. Ele tinha pressa, pois queria, caso lhe fosse possível, passar o dia de Pentecostes em Jerusalém. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. E quando chegaram, Paulo lhes disse: Vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia que entrei na província da Ásia, servindo ao Senhor.
com toda a humildade, com lágrimas e com provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso arrependimento e a nossa fé em Senhor Jesus Cristo. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. E agora, eu sei que todos vocês, em cujo meio eu passei pregando o reino, não mais verão o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, testifico diante de vocês que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de lhe anunciar todo o plano de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que, depois da minha partida, aparecerão outros no meio de vocês, lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de amoestar com lágrimas cada um de vocês. Agora, pois, eu os entrego aos cuidados de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para edificá-los e dar herança sobre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem roupas. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos serviram para o que era necessário a mim e aos que estavam comigo. Em tudo tenho mostrado a vocês, trabalhando assim. É preciso socorrer os necessitados, lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito isso, ajoelhando-se, Paulo orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando Paulo, beijaram, entristecidos especialmente pela palavra que ele tinha dito, que não mais veriam o seu rosto, e eles o acompanharam até o navio. Eu não sei vocês, mas quando eu lia isso, eu me recordava dos primeiros capítulos de Atos, onde um homem totalmente enfurecido, motivado em caçar uma igreja, agora diz essas palavras tão amorosas, tão zelosas. E eu me perguntava no meu coração: Senhor, foi isso que o Senhor viu no coração de Paulo? Foi essas coisas que o Senhor viu que ele poderia fazer, apesar de ele ser o cara mais principal, o inimigo da igreja? O Senhor o encontrou e o Senhor o chamou para si, e olha o que ele fez. E eu fiquei me perguntando: Senhor, o que o Senhor tem visto em mim? O que o Senhor tem visto em mim? E talvez essa pergunta venha sobre a sua mente também hoje. O que o Senhor tem visto em você? Sabe, apesar de como você se encontra hoje, apesar de como você se encontra agora, o que o Senhor tem visto em você? Sabe, em Atos 26, também acho que em 22, Paulo começa a ser acusado contra o povo de Jerusalém. E Paulo, nesses capítulos, ele faz as suas defesas. E às vezes parece até um episódio de advocacia da Netflix. Mas como é bonito ver que Paulo, ele não esconde
de ninguém quem ele era antes de Cristo. Que ele era um acusador, que ele era um perseguidor, e ele nos dá mais detalhes de como ele fazia isso. Ele ia até as sinagogas e procurava os cristãos e perseguia-os, e ele era um homem de conhecimento, e ele provava eles, e então ele fazia os cristãos caírem. Mas sabe, quando a gente olha todos os feitos que Paulo fez em Atos, nós percebemos que ele ia de sinagogas em sinagogas, não mais para confrontar os cristãos, mas para convencer os judeus que Cristo era o Messias, que Jesus era o Messias. Ele trouxe nas suas cartas um conhecimento tão profundo de Deus, que hoje eu e você temos acesso. Paulo recebeu de Deus o ministério de anunciar a palavra aos gentios, e querendo ou não, isso pega em nós, porque eu e você não fazíamos parte da promessa de Deus antes de Cristo. Não fazíamos. E foi por causa de Cristo que nós recebemos a promessa de Deus, mas começou por Paulo lá em Roma, lá nas ilhas que... eu esqueci o nome agora, mas... nas ilhas que ele passava pela Ásia, anunciando para gregos e gentios que Cristo, que Jesus era o único Deus vivo. Muita coisa aconteceu depois desses 1000 anos até aqui. Mas Paulo era um homem que tinha um coração disposto a ir até os confins da terra. Ele possuía um entendimento e um estudo de alto nível. Ele era um mestre da lei. E ele era alguém que estava pronto para ser julgado e morto longe de casa. E acerca de tudo que eu disse aqui, a pergunta que ecoa no coração é: o que o Senhor tem visto em você? Às vezes você está na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, porque você tem um dom, um talento que te permite estar ali. Às vezes você estudou o suficiente para estar naquela escola, naquela faculdade. E Deus quer usar isso. Deus quer usar esses atributos que você carrega. Às vezes a gente tem que entender que nós somos privilegiados de Deus por estarmos onde estamos. Sabe, Paulo, quando ele era acusado e julgado em Jerusalém, diante de Félix, que era o rei, se não me engano era o Herodes, isso, no pretório de Herodes, ele, na sua defesa, ele falou que era um privilégio estar na presença daquele homem, não porque ele era importante, mas porque Deus permitiu que Paulo estivesse diante de um homem que era importante na sua região, mas Paulo tinha a oportunidade de pregar para esse homem. É até engraçado que num dos versículos aqui, eles ficam meio bravos, porque você está tentando nos convencer a ser cristão? Não, não só vocês, mas todos os que estão a me ouvir aqui nessa sala. Sabe, então, Paulo tinha esse entendimento de que onde ele estava, para onde ele ia, Deus o chamava para pregar e falar do amor dele, do amor de Cristo. E eu queria te convidar a você fechar seus olhos, abaixar a cabeça, mas para você se concentrar mesmo.
talvez você olhe para você mesmo e pense: eu tenho nada em mim, eu não vejo nada em mim que Deus possa me usar. E eu vou dizer que isso é uma mentira, porque e mesmo que esteja sendo moldado às vezes na sua vida agora, há oportunidades que Deus tem dado a você. E Deus pode abrir os seus olhos para isso. Paulo, quando em sua defesa ele diz que ele estava cego e Jesus abriu os olhos dele, ele não estava falando daquela cegueira física que ele se encontrava no momento, mas da cegueira espiritual que ele presenciava. Cristo abriu os olhos de Paulo para entender o seu chamado. Às vezes isso é o que você precisa para hoje. Entender de Deus o que Ele tem para você, o que Ele tem te chamado. Às vezes os seus olhos estão fechados para isso. Sabe, Deus nos dá oportunidades para a gente estar em meios que o Senhor queira nos usar, mas há uma oportunidade, a primeira delas, que é receber esse Cristo em nosso coração. Paulo não fez nada o que fez sem ser por Jesus. E para que essa mudança aconteça na sua vida, é necessário que esse Cristo nasça no seu coração. Que você tenha esse encontro com Jesus. Sabe, talvez Deus está te mostrando no seu coração, a tua escola, os teus amigos, os teus colegas de trabalho, os teus chefes até, que precisam ouvir a voz de Deus, e se não fosse por você ali, talvez eles não tenham a oportunidade de escutar a verdade do Evangelho. Ou talvez você está tão focado em fazer esse serviço do reino, de ir anunciar, mas sabe, se não houver amor em tudo que você tem feito, de nada valeria. Paulo nos ensina isso em 1 Coríntios 13. Pois ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, eu nada serei. Sabe, se você sentir no seu coração que algumas dessas coisas que eu falei fazem sentido para você, às vezes você precisa convidar Jesus para entrar no seu coração, ou você precisa que Deus te mostre, abra os seus olhos daquilo que você tem para oferecer a Ele, ou você não tem sentido esse amor em fazer as coisas que você tem feito.
eu queria que você viesse ousadamente aqui para frente, para a gente orar junto. Para a gente orar junto e dar um passo de fé nesse sentido. Nessas últimas semanas o Senhor tem incomodado meu coração acerca dessas palavras. Como eu disse antes de ministrar a vocês, Deus ministrou o meu coração e eu não sei você, mas eu estou cansado de viver uma vida que eu apenas vou para o meu trabalho, que eu vou apenas para a minha faculdade, que eu volto para casa, eu encontro milhares, centenas de pessoas na rua e eu sequer falo do amor de Deus para alguma delas. Eu não sei você, mas isso incomoda meu coração. Eu não sei você, mas essa palavra que Deus me deu é porque às vezes eu me sentia inútil em dizer: Senhor, o Senhor não está me usando, mas o Senhor abriu os meus olhos para mostrar. Eu quero te dizer onde você está, mas você não tem aberto a sua boca. Os seus colegas de trabalho estão sofrendo em depressão e ansiedade, você não está fazendo nada. As pessoas do seu colégio precisam ouvir quem o Senhor é e você não tem aberto a sua boca. Você passa por pessoas necessitadas todos os dias na rua, no ônibus, e você não faz nada. Isso começou a incomodar meu coração e o Senhor muda você. Muda meu coração, Pai. O que o Senhor viu em Paulo, o que o Senhor viu em mim, o que o Senhor viu em mim, o que o Senhor quer usar em mim, o que o Senhor tem para mim, Senhor. E as coisas começaram a mudar. O Senhor começou a abrir os meus olhos. O Senhor começou a mostrar pessoas no meu coração. E as portas foram se abrindo. As conversas foram se abrindo. Às vezes o que você precisa agora é tomar um posicionamento diante de Deus e falar: Senhor, eis aqui a minha escola, eis aqui os meus pais, eis aqui os meus amigos. Eu creio que o Senhor tem algo para eles e usa-me. Usa as minhas mãos, usa os meus pés, usa a minha boca, usa os meus olhos. Deus nos tem chamado para algo mais profundo. Deus nos tem chamado para algo mais profundo. Deus não nos quer para viver algo raso e medíocre no nosso dia a dia. Eu queria te perguntar mais uma vez: se você tem algo no seu coração para entregar diante de Deus, vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Eu sou o primeiro que estou aqui. Eu sou o primeiro. Pode vir. Senhor Jesus, estamos aqui, Deus. Estamos aqui, Senhor. Diante de Ti colocamos todos os privilégios que nós temos, Senhor. De onde estamos, do que temos, do que somos. Diante do Senhor, para que o Senhor venha nos usar, Deus. Que o Senhor venha usar as nossas mãos, que o Senhor venha usar a nossa voz, a nossa mente, para que o Seu nome seja anunciado, Senhor. Pai, em nome de Jesus, colocamos diante de Ti, Senhor, vidas que precisam ouvir a Tua voz, que precisam ouvir a
a boa nova do Evangelho, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nosso coração seja cheio do Teu amor, Senhor. Cheio do Teu amor, Pai, pois não adianta em nada, Senhor, nós fazemos tudo isso se não for por amor a Ti e por amor à Sua igreja e por amor ao nosso próximo, Senhor. Não faz sentido, Senhor. Pai, em nome de Jesus, quebranta o nosso coração dia e noite, Senhor. Pai, nos mostra onde nós estamos e por que nós estamos nesse lugar. Pai, nos mostra, Senhor, o que temos e por que nós temos o que temos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Se há alguém aqui, Senhor, que não consegue enxergar, que o Senhor abra os olhos, Senhor, para as vidas que estão clamando a Ti, pelas vidas que estão a clamar a Ti, Senhor, por ajuda, por resposta, Senhor. Abre os olhos, Senhor. Abre os olhos, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Não deixe que esse sábado à noite se passe no esquecimento da sua mente. É normal esquecer.